Daremos continuidade à nossa programação com o painel Desafios da Regulação do Trabalho em Plataformas. E nós convidamos para compor a mesa desta atividade Sua Excelência, a senhora ministra do TST, Delaide Alves Miranda Arantes. E também convidamos como painelistas a senhora professora doutora da Universidade de Brasília, Renata Dutra, e o senhor vice-presidente da Associação dos Trabalhadores por Aplicativos e Motociclistas do Distrito Federal e entorno, Abel Santos. Agradecemos, em nome do TST e da ENAMAT, a presença e participação dos senhores neste painel. Reiteramos a relevância do registro de presença neste evento para a obtenção dos certificados de participação e cômputo das horas de capacitação. E, de imediato, passamos a palavra agora à Sua Excelência, a senhora ministra do TST, Delaide Alves Miranda Arantes. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa, aqui a minha colega de grupo de pesquisa da UNB, a professora Renata Dutra, também aqui ao nosso componente da mesa aqui presente, Adélio Santos. Falo da honra de presidir essa mesa tão importante, com esse tema, né, tão atual, né, atual e importante, que é um dos nossos desafios do mundo do trabalho. Cumprimento o ministro Maurício Godin, o ministro Lélio Bentes, embora eles já saíram em função de compromissos assumidos, mas parabenizo pela realização desse evento tão importante. O Abel Santos é vice-presidente da Associação dos Trabalhadores por Aplicativos e Motociclistas do DF entorno. Estou aqui falando para ele da minha participação do Sindicato do Rio Grande do Sul, que é presidido pelo colega dele, Douglas Benites, né, que eu tenho feito, tenho participado de alguma forma, participado de lives. E para falar sobre desafios da regulação do trabalho em plataformas, né, que esse é um grande desafio que é posto primeiramente para o legislativo, né, mas a tradição nossa aqui no Brasil é que o legislativo ele tarda um pouco, né, nessa regulação, embora já tenha um estudo que está sendo feito no âmbito de uma comissão, uma comissão tripartite, né, do Ministério do Trabalho, lá coordenada pelo Ministério do Trabalho, e que já vi também que vocês estão participando e dando contribuições para que essa regulação atenda, né, os fins do trabalho decente, né? E eu quero aqui passar a palavra para a professora Renata Dutra, da UNB. Eu não vou ler o currículo da doutora Renata Dutra, porque eu tomaria um extenso tempo desse nosso painel para a leitura mais abrangente do currículo. E nós temos a honra aqui no Tribunal Superior do Trabalho, como nós temos aqui, nós poderíamos chamar nós temos aqui um verdadeiro banco de cérebros, né? E a doutora Renata, por muito tempo, integrou a assessoria do ministro Vieira de Mello. Doutora e mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, é graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professora adjunta de Direito e Trabalho da Faculdade de Direito da UNB, graduação e pós-graduação,
e minha colega integrante do grupo de pesquisa, trabalho, Constituição e Cidadania da Faculdade de Direito, que é coordenado pela nossa eterna orientadora, né, a professora Gabriela Neves Delgado. É presidente da ABET, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, eleita para o biênio 2022-2023, com realizações de eventos muito importantes, integrantes da Rede Nacional de Grupo de Pesquisa em Direito do Trabalho e Seguridade Social e integrante dos grupos de pesquisa e transformação do trabalho, democracia e proteção social da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E foi analista judiciária do Tribunal Superior do Trabalho entre 2008 e 2020 e professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia entre 2016 e 2020. Com a palavra, a professora Renata Dutra. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço à ministra Adelaide pelas palavras generosas de apresentação. É uma honra dividir a mesa e com o Abel Santos, que é uma liderança importante de trabalhadores aqui do Distrito Federal, e também uma honra estar à mesa com a ministra Adelaide, que é uma ministra que tem uma trajetória combativa e importante na defesa dos direitos sociais e da justiça do trabalho. Eu queria começar minha fala agradecendo o convite que foi feito pela ENAMAT e também pela presidência do tribunal. Acredito que esse seminário revela uma diretriz que tem sido desenvolvida pela presidência do ministro Lélio e também pela coordenação da Escola da Magistratura pelo ministro Maurício Godinho Delgado, no sentido de pautar temas importantes e relevantes para o mundo do trabalho, de incluir nessa discussão trabalhadores e trabalhadoras e de trazer muita diversidade e profundidade para as discussões que têm sido feitas no âmbito desse Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu saúdo tanto o ministro Lélio quanto o ministro Maurício Godinho Delgado e agradeço especificamente nas pessoas do doutor Bruno Rodrigues, que é juiz auxiliar da ENAMAT, e das doutoras Patrícia Maeda, Adriana Meloni e Gabriela Lenz, juízes auxiliares da presidência, que têm feito um trabalho brilhante e que mediaram, né, essa participação aqui. O ministro Maurício Godinho Delgado já fez menção a isso na fala dele, mas eu gostaria de renovar o agradecimento da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, que, em parceria com a ENAMAT, estamos tentando trazer a discussão sobre o trabalho em plataformas e construímos em conjunto essa atividade, com uma atividade que vai se desdobrar agora na Universidade de Brasília, nos próximos dias, pensando também as questões do mundo do trabalho e também as questões do trabalho em plataformas digitais. Então, aproveito também para agradecer ao ministro Vieira de Mello Filho pelo incentivo e pela oportunidade de estar aqui participando desse debate. Queria cumprimentar a todos e todas que estão assistindo esse seminário e cumprimento as autoridades aqui presentes, na pessoa da doutora Margarete Rodrigues, com quem eu tenho a honra de trabalhar também atualmente. Então, feitos esses registros e esses agradecimentos, eu queria situar a minha fala, e é muito bom falar depois da excelente conferência da professora Vina Dubal, que compartilhou aqui muitas das preocupações que têm ocupado também o cenário dos debates sobre o trabalho em plataformas no Brasil, mostrando que essa é uma problemática global e que tem sido desafiadora, né, nos mais diversos contextos em que o trabalho plataformizado tem chegado. E queria iniciar trazendo algumas reflexões sobre o significado dessas mudanças e dessas disrupções, né, como têm sido enunciadas, que tem se colocado como esse trabalho em plataformas, por plataformas, mediado por plataformas, ou, como eu prefiro chamar, controlado por plataformas digitais, né? Esse advento, né, de instrumentos tecnológicos e uma experiência de digitalização da forma de contratação do trabalho que tem se difundido, tem sido colocado em muitos momentos como um obstáculo, como uma panaceia, ou como uma disrupção até a própria possibilidade da regulação protetiva do trabalho incidir.
E, nesse contexto, como bem têm advertido os professores Ricardo Antunes e Vitor Filgueiras, essa confusão entre o que configura a tecnologia enquanto um meio de produção, né, que interfere na forma como se organiza a esfera produtiva, e a própria gestão empresarial tem promovido muitos dos embaraços, né, no debate público sobre a possibilidade de regulação do trabalho em plataformas digitais. Então, eu queria começar pensando a tecnologia e todos esses instrumentos que vão ser materializados por meio das plataformas digitais, primeiro como meios de produção e não como um aparato de gestão em si. Né? O sentido que a tecnologia adquire e as possibilidades que a tecnologia tem de desenvolver esta ou aquela forma de trabalho estão muito mais relacionadas ao modo como se regulam essas experiências do que propriamente como questões inerentes ao elemento tecnológico. O universo tecnológico introduzido no mundo do trabalho abre possibilidades de que a experiência do trabalho se realize de novas maneiras, mas os limites que são colocados a essas possibilidades, eles são dados pela esfera regulatória, eles são dados por aquilo que temos construído enquanto conquistas, enquanto direitos e enquanto limites ao processo de exploração do trabalho. Né? A ideia de regulação do trabalho, e aí eu me reporto aqui a Cal Polanyi, ela vem no sentido de funcionar como contramovimentos protetivos àquilo que são mecanismos, muitas vezes, autodestrutivos do próprio sistema capitalista de produção. Então, se o capitalismo se reinventa e se renova, aumentando o lucro, aumentando produtividade, ele também tem capacidades intrínsecas de se prejudicar, de prejudicar o meio ambiente, de prejudicar o ser humano, de prejudicar, muitas vezes, a própria concorrência, como acredito que a professora Ana Frazão nos trará hoje à tarde. Então, é por conta disso que se desenvolvem mecanismos de regulação do trabalho, mecanismos de regulação da concorrência, mecanismos de regulação para a proteção ambiental, que colocam freios, que se operam como contramovimentos a essas tendências, por vezes destrutivas, que estão presentes nos aparatos produtivos. E se a tecnologia abre possibilidades de incremento de lucro, de incremento de produtividade, ela intrinsecamente não é refratária à colocação de freios, de contramovimentos e limites regulatórios a que essa mesma tecnologia possa operar de forma destrutiva, de forma violenta e de forma perigosa para os seres humanos. Então, eu queria partir desse lugar em que nós entendemos a tecnologia como um instrumento, como meio, e entendemos que a esfera da regulação é uma esfera que incide sobre essas transformações, que responde a essas transformações tecnológicas. E aqui retomo as palavras da professora Vina Dubal, quando conclui dizendo: nós já temos, né, um conjunto de tecnologias também de regulação do trabalho que são disponíveis e que são aplicáveis a essa experiência, que impedem um processo de mercantilização da força de trabalho, de destruição da força de trabalho, e, ao mesmo tempo, temos que pensar criativamente a possibilidade de mecanismos responsivos do processo de regulação do trabalho, para que eles possam fazer frente a esses novos desafios que são introduzidos também por essas tecnologias, na medida em que a gestão algorítmica do trabalho, que é uma gestão que em nada se distancia da possibilidade subordinativa ou do poder diretivo que classicamente já era exercido, ela traz, na verdade, novos riscos que não estavam colocados em face de outras formas de controle do trabalho. Então, é necessário não só pensar como que se resgatam e como que se promove a incidência dessas nossas tecnologias de regulação e que impedem a exploração do trabalho de forma desmedida ou a violação da dignidade das pessoas que trabalham, como também formas de aperfeiçoamento desses aparatos regulatórios para que eles possam fazer frente a sistemas algorítmicos que têm desafiado medidas de isonomia, medidas de proteção à saúde e outras tantas medidas que nós já conquistamos enquanto instrumentos regulatórios essenciais para uma sociedade que valoriza e que respeita o trabalho, né? Então, o início da minha fala queria se colocar nesse sentido de uma diferenciação entre o que é a esfera da produção, com suas diferentes possibilidades tecnológicas, e a esfera da regulação,
como uma esfera que responde a essas transformações que estão colocadas na esfera produtiva e que tem, historicamente, se constituído como uma esfera de desenvolvimento na medida que coloca limites às tendências que estão colocadas, muitas vezes impensadas e irrefreadamente, nessas novas transformações que acontecem na esfera produtiva. É necessário tomar essas premissas, portanto, como premissas que não partem de nenhum determinismo em si, né? Assim como diversas outras revoluções que nós tivemos nos processos e nas formas de produzir e organizar trabalho, não impediram a convivência e a renovação de novas formas de regular trabalho, de assegurar direitos. O fenômeno que nós estamos vivendo hoje traz algumas modificações, mas não tem um determinismo em relação a essa possibilidade da regulação e, obviamente, se coloca em um novo contexto, em novas arenas de disputas por essa mesma regulação. É muito importante também, e eu vou retomar aqui uma série de pesquisadores e pesquisadoras que têm debatido sobre isso, que a discussão sobre a novidade, né, a panaceia da novidade da tecnologia, não nos impeça de perceber que o que tem acontecido por trás de um desenvolvimento de uma tecnologia altamente rápida, eficiente e, ao mesmo tempo, capaz de controlar, é a reprodução de sistemas de trabalho arcaicos e velhos, né? E que tem lugar de uma maneira prioritária nos países do sul global. Então, se é muito moderno, diferente, desafiador para nós, enquanto sujeitos que pensam a regulação do trabalho, olhar para um aplicativo que convoca trabalho, que remunera, que controla, que tem uma gestão algorítmica, não tem nada mais antigo do que ver um menino negro sentado em cima de uma bicicleta carregando uma mochila com comida nas costas. Isso remonta ao período escravagista da nossa sociedade, isso remonta a formas de exploração totalmente refratárias à proteção social e totalmente precárias. O advento do trabalho por meio de uma sociedade digital, controlado por meio de plataformas digitais, ele incide sobre uma sociedade que ainda parte de precarização, de profunda desigualdade, de pobreza e da banalização da exploração. É esse encontro que nós precisamos estudar de maneira muito peculiar e compreender como que a sociedade brasileira se insere num contexto de desenvolvimento tecnológico, cuidando das mazelas, né, de seu processo histórico de construção de uma sociedade desigual e de uma sociedade em que o trabalho é precarizado. Partindo desse lugar, eu queria pensar que esse novo aparato tecnológico, ele permite escolhas de gestão do trabalho e que essas escolhas de gestão do trabalho vão ser colocadas diante do Estado, vão ser colocadas diante da sociedade, no sentido de pensar limites e possibilidades de regulação. Nesse enredo, nós temos a atuação de diversos atores estatais que são relevantes para que se pense a colocação desses limites e nós temos também a atuação desses sujeitos sociais que estão se articulando, né, em diversas instâncias para que essa regulação possa acontecer de uma maneira ou de outra. No Brasil, hoje, nós temos o Poder Judiciário sendo colocado diante da necessidade de julgar qual o tipo de enquadramento possível dessas relações de trabalho, quais são os tipos de direitos que podem ser assegurados a esses trabalhadores e trabalhadoras. Por outro lado, nós temos disputas instaladas no seio do Poder Executivo, como é o caso da Mesa Nacional de Negociação para a Regulação do Trabalho em Plataformas Digitais, que hoje tem sido desenvolvida no âmbito do Ministério do Trabalho, de forma tripartite, com a participação de trabalhadores e de empregadores, e nós temos, ao mesmo tempo, essas duas forças sociais, né, os trabalhadores articulados e organizados, que já fizeram diversas manifestações, greves, paralisações, e que têm constituído uma força social relevante, né, pensando como se inserir nesse contexto de trabalho de uma forma protegida, de uma forma que titularize direitos, de uma forma que se coloque em face dessas assimetrias que são geradas nessa relação, e, por outro lado, uma disputa também muito forte e muito organizada por parte do setor patronal, que tem disputado, sobretudo, o convencimento, né, e a própria opinião pública em relação a quais são os significados desse trabalho, quais são os sentidos desse trabalho e quais são
os próprios interesses envolvidos nesse trabalho. Eu situo essa discussão num contexto de dialético, né, de disputas, justamente para que nós possamos pensar que a regulação do trabalho ela se constitui não apenas nos espaços do Estado, nos espaços institucionais, mas também no espaço da sociedade, de como a sociedade compreende, de como os próprios trabalhadores se compreendem e de como os sujeitos se convencem, né, de qual o lugar desse trabalho e qual o tipo de resguardo de direitos e de cidadania que se pode assegurar a esses trabalhadores e trabalhadoras. Dito isso, eu queria partir de uma preocupação compartilhada de um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que têm estudado o fenômeno do trabalho por meio de plataformas digitais no Brasil e que têm se preocupado com esse debate público sobre a regulação do trabalho em plataformas. Como integrante da diretoria de uma associação científica que tem se debruçado sobre a questão do trabalho de plataformas e como parte também desse coletivo de pesquisadores e pesquisadoras, eu queria trazer aqui e compartilho essa construção como uma construção coletiva que foi desse conjunto de pesquisadores e pesquisadoras, 7 pontos que foram pensados como pontos relevantes desses pesquisadores e pesquisadoras para que sejam considerados num debate público sobre a regulação do trabalho em plataformas digitais, ou do trabalho controlado por plataformas digitais, melhor dizendo. Então, o primeiro ponto é o sentido de generalidade que essa discussão adquire, né? Embora nós tenhamos empresas, plataformas digitais que tenham bastante repercussão e que, inclusive, dão nome, né, teoricamente, ao fenômeno, como é o caso da empresa Uber, dentre outras, e quando falamos sobre trabalho em plataformas digitais, os exemplos sempre vêm muito relacionados à questão dos entregadores e dos motoristas. A preocupação do campo dos estudos do trabalho hoje é no sentido de entender que o trabalho controlado por meio de plataformas digitais é uma questão e um problema do mundo do trabalho, uma questão que interessa a toda a classe trabalhadora. Porque, embora esses sejam os 2 nichos prioritários de inserção e mais massivos hoje de inserção desse tipo de contratação no Brasil, nós já percebemos, e a professora Vina também citou vários exemplos aqui, de outros nichos de trabalho que têm se operado por meio da contratação de plataformas, e a gente pode citar cuidadores, bancários, tradutores, professores, até médicos em alguns contextos. Essa é uma questão do mundo do trabalho. Então, pensar a regulação do trabalho controlado por meio de plataformas não é um problema de uma categoria, de um grupo de trabalhadores. Essa é uma tendência do mundo do trabalho que nós estamos identificando como algo que se implementa de maneira cada vez mais veloz em diversos setores, e é uma tendência que precisa ser pensada a partir de uma perspectiva de regulação universal. Né? Então, assegurar direitos para quem trabalha por meio de plataformas digitais é assegurar direitos aos trabalhadores no contexto dessa quadra histórica em que nós estamos vivenciando. Então, a partir daí, nós não podemos nos desfazer da identificação de que quem trabalha para uma empresa de entrega de alimentos está relacionado ao ramo de alimentos. Quem trabalha para uma empresa de transportes está relacionado ao ramo de transportes. Quem trabalha no cuidado está relacionado ao cuidado. O que enquadra um trabalhador ou uma trabalhadora não é o fato de trabalhar por plataforma digital, mas é a inserção dele em uma atividade finalística que opera esse meio de produção. Isso recoloca um debate em outros termos, porque a forma de entender que os trabalhadores que se ativam por meio de plataformas digitais fazem parte de uma parcela à parte da classe trabalhadora, que eles não se inserem no repertório de direitos, no repertório de lutas, no repertório sindical que já está colocado para os outros grupos, é uma maneira de fragmentar e de afastar trabalhadores e trabalhadoras de conquistas que são gerais e que são muito importantes para que a gente pense regulação do trabalho. Então, esse é um primeiro ponto que é compartilhado pelas pesquisas que têm pensado a regulação do trabalho no Brasil, né, no caso das plataformas digitais. Segundo, e esse consenso é muito importante quando nós pensamos em um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que envolvem pessoas da saúde,
economia, da sociologia, do direito, nas mais diversas áreas do conhecimento e que pensam. Nós estamos, a partir de diversas pesquisas e estudos empíricos que acompanham a forma e o cotidiano desses trabalhadores, que acompanham a forma como essas plataformas operam, a forma como esses instrumentos se colocam, entendendo que há uma experiência de assalariamento colocada ali, ou seja, há uma experiência de trabalho subordinado, de trabalho que está sendo prestado não por conta própria, mas por conta alheia, por parte de trabalhadores vulneráveis numa relação assimétrica. Essas premissas, que têm sido identificadas em reiteradas pesquisas e que são aqui também identificadas na pesquisa feita pela professora Vina Dubal em outros contextos, nos colocam diante da falácia de que se tratam de trabalhadores sendo auxiliados a exercer uma atividade autônoma por meio de serviços de logística. Esses trabalhadores e essas trabalhadoras, por meio de diversas pesquisas, têm ficado evidenciado que eles não têm controle sobre o fluxo de trabalho, sobre o preço do trabalho, sobre a jornada que eles podem exercer, porque a jornada de trabalho ela não é delimitada pela possibilidade abstrata de trabalhar ou não, mas pela necessidade efetiva de trabalho para garantir subsistência. E, diante desse contexto, nós temos trabalhadores que são conduzidos e conduzidas através de uma construção algorítmica que se apropria dos próprios movimentos e registros desses trabalhadores a trabalhar até 12 horas por dia, a se submeter a demandas de trabalho que eles não avaliam, eles têm que simplesmente atender sob pena de serem penalizados. Há trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes se inserem em contextos de atendimento de demandas empresariais em prejuízo de sua própria vida, de sua própria saúde. Então, essa vulnerabilidade econômica, essa relação de assimetria e essa possibilidade amplamente demonstrada e considerando a dinâmica, o modelo de negócios que tem sido implementado por meio de plataformas digitais, de controlar e de gerir esse trabalho, exercendo experiências de subordinação que se revelam clássicas. Nós, muitas vezes, não temos nem uma experiência de subordinação estrutural ou objetiva, com atenuações. Nós temos a experiência da subordinação clássica, com comando, com punição, com estímulo e repressão para condutas dos trabalhadores. Elas permitem que nós entendamos que há ali uma experiência predominante nessas plataformas de trabalho subordinado e que coloca esses trabalhadores na necessidade de proteção do assalariamento, do emprego que nós temos já constituído na nossa esfera regulatória. Um terceiro consenso que nós temos trabalhado nesse conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que estudam o fenômeno do trabalho controlado por plataformas digitais é a imperatividade de uma regulação pública sobre esse trabalho. A ideia de que esses trabalhadores eles estejam disponíveis para preferir uma ou outra forma de contratação, que eles teriam liberdade de escolha, e liberdade de avaliar qual a melhor forma de se inserir nesses processos produtivos, ela tem se revelado falaciosa diante desse contexto de altíssima vulnerabilidade, de dificuldade de ter acesso às informações necessárias para tomar uma decisão, uma vez que toda a gestão algorítmica ela é protegida, ela não é transparente, ela não está acessível aos trabalhadores e trabalhadoras, e ao excessivo arbítrio que tem se verificado nessa gestão do trabalho. Então, não só se trata de uma gestão que controla e que subordina, mas que o faz, na maioria das vezes, de maneira extremamente arbitrária. O fato de que você não tem conhecimento de qual é a programação algorítmica e, mais importante, a professora Vina novamente traz isso na sua fala, isso também tem sido colocado nas pesquisas mais recentes do professor Vitor Filgueiras. A programação algorítmica ela está em constante modificação. Então, não apenas se tem um contexto de desconhecimento daquilo que gera a gestão do trabalho, como também há um contexto de insegurança em relação a quais são os parâmetros e critérios, o que coloca a possibilidade de uma suposta liberdade de contratação, liberdade de adesão ou não desses trabalhadores, que já é mitigada diante da vulnerabilidade e das assimetrias do trabalho, numa absoluta impossibilidade de acontecer
diretamente nas relações sociais. Então, quando falamos de uma imperatividade de uma regulação pública, partimos da necessidade de que haja um entendimento, né, das assimetrias que estão subjacentes a essa relação e da fragilidade dessa suposta autonomia dos trabalhadores para decidir sobre um ou outro elemento, considerando o desconhecimento e as relações de poder que estão ali colocadas. Esse aspecto é muito importante e eu acho que, falando desse lugar, do campo das pesquisas, é necessário fazer esse registro, porque nós temos visto na esfera pública um amplo embate de pesquisas e estudos sendo colocados sobre esse tema. E nós temos também pesquisas que têm sido, em alguns casos, declaradamente contratadas, né, pelas empresas que atuam nesse setor e que trazem conclusões, muitas vezes, noticiadas com muito alarde, no sentido de que X% dos trabalhadores têm uma preferência por essa forma de contratação que é menos protetiva. X% dos trabalhadores não querem essa forma de contratação que é mais protetiva. E isso tem sido anunciado como se fosse um reforço para que, na esfera regulatória, se perdesse espaço para a incidência de uma regulação protetiva, constitucionalizada, humanística do trabalho em plataformas digitais. O que nós temos visto é uma ampla dificuldade de credibilizar essas pesquisas, sobretudo pela não demonstração de quais são as metodologias e quais são os critérios empregados nessas entrevistas qualitativas que são colocadas para os trabalhadores e trabalhadoras e, sobretudo, por não haver clareza quanto à interpretação desse conjunto de respostas que são apresentadas, né? Então, quando se coloca taxativamente que a classe dos trabalhadores de entregadores ou de motoristas não quer, né, a relação de emprego, como algumas pesquisas ousaram dizer, né, inclusive com números expressivamente altos, é necessário entender que tipo de pergunta foi feita para os trabalhadores a respeito, que tipo de premissa se partiu para construir essa pergunta e como se interpretou esse tipo de pergunta. Muitas vezes o trabalhador, diante de uma preferência por uma liberdade de horário, afirma a necessidade de uma contratação mais flexível, mas isso não é um desejo de contratação mais flexível que se expresse por meio de uma exclusão de um sistema previdenciário, de uma exclusão de um sistema protetivo, de uma exclusão do direito a repouso, de uma exclusão do direito à remuneração mínima. Essas questões precisam ser bem colocadas e nós, como pesquisadores e pesquisadoras, temos que ter responsabilidade pelo que a gente apresenta para a sociedade como elementos para o convencimento da esfera pública, né? As pesquisas elas têm que ser produzidas a partir de premissas claras, transparentes e que permitam efetivamente identificar percepções desses sujeitos sobre as diversas nuances de uma experiência de trabalho que muitas vezes elas têm elementos contraditórios e confusos entre si para os próprios trabalhadores. Então, a ideia de que a regulação pública ela é imperativa também nesse espaço e que não há, na experiência do trabalho em plataformas digitais, uma dissonância entre aquelas premissas que fizeram o direito do trabalho incidir em outras relações de trabalho, é um pressuposto fundamental para que se possa pensar em maneiras de estabelecer limites ao processo de exploração que tem se concretizado por meio de plataformas digitais. Como consequência do reconhecimento do assalariamento, a ideia de que é necessário garantir direitos trabalhistas, né, como salário mínimo, jornada máxima, pausas de saúde e segurança, férias, 13º, direitos constitucionais que são assegurados aos trabalhadores e trabalhadoras, além, evidentemente, de outros direitos que possam fazer frente ao trabalho, às peculiaridades que se tem identificado nesse trabalho controlado por plataformas digitais. E aqui eu retomo novamente a lição da professora Vina Dubal, quando fala da necessidade de pensar a transparência dos algoritmos e dos sistemas digitais e, principalmente, a proteção de dados pessoais desses trabalhadores, já que suas práticas, seus resultados são incorporados e apreendidos pelo algoritmo como uma forma de reconstruir essa experiência de trabalho de uma maneira controlada e no interesse empresarial. Então, também esse fluxo de dados que está sendo colocado ali, ele precisa ser tutelado, principalmente à luz de um marco protetivo, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa se abrir também para a experiência do trabalho de uma forma concreta. Meu tempo já está se esgotando, mas, para concluir, eu gostaria de falar de 2 pontos que também são relevantes dentro desse contexto da regulação do trabalho em plataformas digitais. Primeiro, é que
a ideia de proteção social e até da própria tributação dessa atividade desenvolvida por meio de plataformas digitais, ela precisa considerar a forma como o Estado brasileiro, né, como o Brasil, enquanto um país que está inserido num contexto global, ele se insere nesse contexto. A gente viu aqui na exposição anterior uma série de exemplos de países, principalmente de países do norte global, que já reconheceram, né, a gente pode citar aqui novamente a Espanha, com a presunção de laboralidade, a França, a Nova Zelândia, nós temos decisões na Inglaterra, decisões de cortes americanas, são inúmeros reconhecimentos da presunção do vínculo de emprego e o reconhecimento de direitos sociais aos trabalhadores inseridos em contexto de plataformas digitais. A forma como se coloca o debate público pensando que a regulação do trabalho vai fazer com que empresas fujam desse ou daquele país, nos submete a uma ideia de inserção subalternizada do Brasil em um contexto socioeconômico global. Então, se os países que têm uma posição privilegiada no norte global têm regulado esse trabalho, assegurado direitos, e nós nos inserimos nesse contexto, rebaixando essa proteção social, sendo permissivos em relação a modalidades de exploração que refutam a legislação do trabalho, a tendência é que aprofundemos essa divisão internacional do trabalho, colocando uma inserção subalternizada do nosso país de uma maneira mais gravosa. E, por fim, se essa experiência, de fato, pode dar lugar a contextos de autonomia no trabalho, né? Se é que é possível pensar em mediações por plataformas digitais que permitam experiências de trabalho efetivamente autônomos, é necessário que haja um incentivo público ao cooperativismo de plataformas e, principalmente, a possibilidade de aquisição, apreensão e desenvolvimento de tecnologias por parte de experiências de coletivos de trabalhadores, para que o trabalho de plataformas ele possa também ensejar experiências de cooperativismo. Nós temos um movimento importante, forte, pelo cooperativismo em plataformas digitais, e um dos grandes desafios dessa experiência é justamente o acesso digital, o acesso à tecnologia, que coloca essas experiências em condições de concorrência, né, no mercado, muito deficitárias em relação a essas grandes empresas de plataforma. Então, se se quer pensar esse trabalho a partir de uma chave de autonomia, efetivamente, é necessário investimento em tecnologias e no cooperativismo autêntico dos trabalhadores, com tecnologias próprias que possam desenvolver essas atividades. Eu peço desculpas por ter me estendido, já passei um pouquinho do tempo, mas eu queria compartilhar essa grande preocupação que tem ocupado os pesquisadores e pesquisadoras que estudam o mundo do trabalho hoje, e esses pontos como pontos que são consensuais desse conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que têm ido a campo, analisado as condições de trabalho em plataformas no Brasil e se preocupado com as mortes, com a violência, com o adoecimento e com o processo de pauperização, além do aprofundamento das diversas formas de discriminação de gênero e raça, também elucidadas pela professora Vina na sua fala, aqui no nosso contexto local. Era isso, eu agradeço pela atenção e fico à disposição. Muito obrigada, professora Renata Dutra, por essa grande contribuição. A professora Renata Dutra falou muito bem sobre essa questão, que é um desafio, né, que são as novas configurações organizacionais, novos tipos de controle, subordinação e terceirização do trabalho, e associados às políticas neoliberais e ao processo de financeirização, né? E com vários riscos para os trabalhadores e trabalhadoras no trabalho 4.0. São riscos físicos, psicológicos, aumentos de potenciais acidentes, falta de formação adequada e diversos desafios, né, que o Poder Legislativo ainda não enfrentou. Eu extraí aqui de um precedente, de um processo de relatoria do ministro Alexandre Agra, votado na 8ª turma, e que eu compunha a 8ª turma, ainda compõe o ministro Alexandre aqui, que foi para a 7ª. E, no item 13 do acórdão, é o processo RRAG
1.853.94 de 2019, da primeira região, em que o ministro, o acórdão diz no item 13, o mundo dá voltas e a história termina se repetindo, com outros contornos. E nessa repetição, verifica-se que estamos diante de situação que nos traz de volta ao nascedouro do direito do trabalho, ou seja, da razão de ser da proteção trabalhista. E isso é importante que nós tenhamos isso em mente e que é agora reafirmado pela brilhante exposição da professora Renata Dutra. Eu quero agora apresentar o nosso palestrante, o Abel Santos, que é graduado em Recursos Humanos pela Unip, está cursando graduação em Administração pelo IESB, é pós-graduado em Gestão de Pessoas, é vice-presidente da TANDEF, que é a Associação dos Trabalhadores por Aplicativos do Distrito Federal, e atua há 6 anos no trabalho por aplicativo. Na verdade, trabalha com entregas há 10 anos, né, Bel? E é liderança da ANEA, Aliança Nacional de Entregadores por Aplicativos, que integra o Comitê de Estudos do Ministério do Trabalho, que é tripartite, né? Eu tive acesso a uma entrevista que o Abel deu em 2020 para o grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Teoria Social da UNB, em que é bastante interessante a entrevista do Abel, e aqui, na entrevista, está consignado. Abel tornou-se um nome conhecido nos ciclos de debate e reivindicação por melhores condições de trabalho para a sua categoria profissional. É líder atuante, né, um jovem líder atuante, consolidou-se como um personagem importante à compreensão, né, do percurso histórico da organização do trabalho e das estratégias utilizadas pelos entregadores para garantir sua saúde, sua voz e seus direitos. Com a palavra, Abel Santos. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui hoje do lado de uma ministra. A gente vê pela TV, a gente acha que é um negócio tão distante, né? E aí tá do lado, chega, bate aquela pressão. De estar com a professora Renata, né, que sempre ajudou bastante, contribuiu muito com essa luta. E hoje eu tenho 32 anos, né, pelo IBGE eu sou pardo, mas de convicção que sou preto, pelas minhas raízes, minhas descendências por parte da minha avó. Me considero também indígena por conta dessa descendência por parte do meu avô. Então eu trago muito essas raízes com muito orgulho, muito respeito por aqueles que me antecederam, me trouxeram muita sabedoria nos tempos de hoje. Eu hoje estou vestido com uma blusa preta, uma calça jeans, um tênis preto, cabelo maior, mais cheio, né? Uma nova identificação que eu amei muito. E eu acho que a parte técnica foi muito bem colocada pela professora Renata e a palestrante anterior que eu pude acompanhar. E eu não tenho esse conhecimento técnico para trazer para vocês. Então, eu vou colocar o conhecimento de causa, a vivência, né? Então, o ano era 1991, dia 9 de agosto. Uma mulher abandonada pelo marido deu entrada no HRT. E assim eu nasci às 10 horas da noite, segundo minha mãe. Tive a infância de até os 9 anos, vivendo na Samambaia, na 409 de Samambaia Norte. Então, nós pegamos aquele período bem de não ter saneamento básico, de não ter escola próxima, de não ter uma segurança eficaz. E em 2020, a minha mãe, eu tinha 9 anos, e nós nos mudamos para o Recanto das Emas, onde eu tive ali o finalzinho da minha infância e o início da minha adolescência. Mais uma vez, quando a gente venceu essa parte de ter saneamento básico, de ter aquilo tudo na Samambaia, nos mudamos para um lugar que novamente estava iniciando e passamos por toda essa construção novamente. Minha mãe, hoje, com 63 anos, sempre foi empregada doméstica.
Ela criou 2 filhos, sem nenhum auxílio dos pais, e passou tudo aquilo que nós hoje carregamos, no caso, eu e meu irmão, que é mais novo que eu, 5 anos. E sempre foi aquela de lutar. Eu tive minha adolescência, sempre minha mãe incentivando o estudo, porque ela precisava que eu tivesse um bom emprego. Porque, na visão dela, quando eu tivesse um bom emprego, ela ia ter as férias merecidas, a aposentadoria merecida dela. Então, eu sempre cresci com essa responsabilidade. E eu costumo falar que, aos 9 anos, eu tive que aprender a ser pai do meu irmão, porque minha mãe saía para trabalhar, às 6 horas da manhã, chegava às 8 da noite, então toda aquela responsabilidade de encaminhar ele para a escola, de receber, de dar almoço, de falar para ele, você tem dever de casa, era minha. Então, a minha adolescência inteira foi essa divisão. Aos 12 anos, eu busquei já ingressar no mercado de trabalho através daqueles jovens aprendiz. Fiz os meus cadastros e aos 14 anos eu fui chamado. Então, desde os 14 anos que eu trabalho. E nisso foi chegando até me dar hora do fim do ensino médio o que fazer. Então, comecei a trabalhar no comércio, quando eu saí do ensino médio como vendedor. E eu via que as pessoas que tinham um nível superior, eles tinham a capacidade de estar dentro de uma empresa dessa, nos cargos gerenciais. Então, quando eu saí dessa primeira empresa do qual eu trabalhei, ao sair do ensino médio como vendedor, eu decidi que queria fazer uma faculdade. Então, iniciou ali uma batalha muito grande na minha vida, apesar que foi um curso tecnólogo de 2 anos, mas a dificuldade foi imensa. E aí eu conheci o motofretista. Eu me ingressei numa empresa que terceirizava esse serviço para farmácias, postos de gasolinas e pessoas que queriam fazer a entrega de alguma coisa por ter financiado uma moto. Então, eu tive minha carteira assinada como motofretista. Foi o primeiro contato com o trabalho sobre 2 rodas. Então, eu trabalhava como motofretista, eu estudava pela manhã e à noite ainda fazia os freelancers como garçom, como segurança. E assim foi os próximos, até os 10 anos posteriores, que sempre eu tive estudando. Fiz minha primeira faculdade, fiz algumas especializações. Hoje eu estou cursando a 2ª faculdade e sempre fazendo esses trabalhos, né? Em 2016, fevereiro de 2016, eu fiquei desempregado. Em janeiro de 2016 nasceu minha filha. E em fevereiro um amigo me apresentou como se fosse a fórmula mágica de ganhar dinheiro a Uber. E assim eu iniciei meu trabalho com aplicativo. Meu primeiro contato foi como motorista de aplicativo. Eu não tinha carro, eu usava o carro desse meu amigo, pagava um valor ali para ele de aluguel por estar utilizando o carro e trabalhava dividindo esse carro com ele. Como ele estudava à noite, ele utilizava para trabalhar durante o dia e eu utilizava para trabalhar durante a noite. E nisso eu comecei a desenvolver somente esse trabalho. Em 2018, já veio de 2016 a precarização, porque quando eles entram no mercado de trabalho, eles estão oferecendo grandes remunerações, bonificações, valores por número de corridas finalizadas, e aquilo, no final, você tem um somatório que realmente, para quem advém do assalariado, é surreal. Só que, da mesma forma que ele dá com uma mão, ele tira 3 vezes mais com a outra. Quando começou a precarização, o aumento da gasolina, sustentar um carro ficou inviável. Então, eu tive que devolver o carro para o banco, mesmo já tendo pago metade desse financiamento. Eu comecei a migrar novamente para o serviço de entrega, porque em 2017 viralizou as entregas pelo iFood, 2018 se intensificou, então a gente tinha um ganho maior fazendo entregas com a moto do que rodando com o carro. E ali eu voltei às minhas 2 rodas novamente, depois de mais ou menos 2 anos dentro de um carro. E iniciei esse trabalho de entrega. E dali eu vivenciei todo 2018, 2019, trabalhando dia e noite, fazendo entregas no Distrito Federal. Quando veio a pandemia,
realmente nós vimos a verdadeira face do que é o aplicativo, né? A face da precarização, a face de você ser linha de frente, ser colocado como herói porque está entregando o remédio, entregando a água potável, entregando a comida, mas, ao mesmo tempo, você vê uma taxa que já era pequena, de R$ 6,00, baixar para R$ 5,35, né, um valor de quilômetro rodado diminuir e o aplicativo utilizar, a plataforma utilizar a desculpa que nós teríamos um número maior de corridas. E em nenhum momento ele se preocupar com o adoecimento, em contrair o vírus, em passar 20, 30 dias de quarentena, e a gente está literalmente ali combatendo, né, a pandemia nas ruas. E o que mais para mim foi a clareza de que aquilo não era um trabalho, e sim uma exploração, foi quando, para conseguir um vidro de álcool em gel e uma máscara, nós tivemos que fazer uma união coletiva e ir para a rua reivindicar. Então, imagine, em plena uma pandemia, onde todos estão falando para que você não tenha o contato com o próximo, mantenha 1 metro, 2 metros de distância, você ter que se unir em uma manifestação para você ter o EPI para poder trabalhar. Então, além daquele EPI que é extremamente necessário e cobrado pelo Estado, que é o capacete, que a moto tem que ter, segundo a lei do motofretista, que sai do nosso bolso, a gasolina, a manutenção da moto, o financiamento, o IPVA, as multas e tudo aquilo que acarreta como o valor da prestação de serviço, para que o custo dessa prestação que nós arcamos, ainda ter que ter o álcool em gel, ter que ter a máscara, ter que ter aquele paninho para estar limpando a bag, a moto, para que a gente não levasse o vírus para dentro de casa. Então, o medo de chegar em casa e abraçar seu próprio filho era muito grande. Imagina eu ser responsável pela morte do meu filho porque eu tinha que trabalhar para dar de comer a ele. E trazer isso para dentro de casa. Era muito grande. Então, a gente vê claramente que o interesse nunca foi de oferecer emprego, trabalho. Sempre foi de explorar, maximizar o lucro e fazer com que um grupo tivesse toda a regalia possível. Porque essa é a face cruel do que é empregado hoje, dentro deste país. Não só para mim, como para diversas outras categorias que estão sendo plataformizadas. É muito difícil pensar nessa trajetória inteira, porque não é de hoje que a gente fala isso. Foram 4 anos vendo que a defesa por parte do Executivo era que nós não tivéssemos realmente direito a nada. E aí, quando eu falo que nós estamos sendo escravizados por uma plataforma digital, ainda me acusam de ser extremista. Qual o direito que eu tenho hoje? Em 2021, dia 12 de junho, eu fui trabalhar por uma outra modalidade que essas plataformas trouxeram e hoje é pouco debatida. Quando o microempreendedor individual ele monta um delivery em sua cozinha, ou aquela lanchonete não tem capacidade de utilizar a logística do aplicativo, porque ele está pagando entre 30% e 35% da venda bruta para o aplicativo, ele faz o quê? Ele contrata o freelance. E aí paga uma diária, que varia de R$ 25 a R$ 50. E isso depende muito do estabelecimento. E aí o entregador ele vai prestar aquele serviço a troco do valor da entrega, que varia de R$ 1 a R$ 4. E nesse dia eu fui fazer esse freelance lá na QNG de Taguatinga, e eu levar 4 pizzas, eram 4 entregas na bag, e eu fui fazer o retorno, né, passar aquelas 2 vias do pistão norte. Eu fui atingido por um carro num retorno, do qual não parou na faixa de retenção. Eu estava na via e ele veio com tudo. E da mesma forma que eu tentava alcançar o retorno contrário, ele me jogou do outro lado da pista.
E ali se findou minha capacidade de andar de moto. Né? Hoje eu não consigo colocar força nessa mão por conta do ferimento. Eu fiz 3 cirurgias nesse dedo e, mesmo assim, não recuperei essa capacidade. E tive, mais uma vez, a certeza de que, para o Estado e para o empresário, eu sou apenas uma ferramenta a ser explorada, porque eu fui negado pelo INSS, do qual falou que eu não estava trabalhando, eu não era trabalhador e não tinha direito por não pagar. A empresa, por mais que ela faça a venda dentro do restaurante, ela disse que eu não tinha nada a ver com ela porque eu não estava pela plataforma, eu estava pelo freelance. Mas quem criou essa condição foi a empresa. E a venda que é feita dentro do restaurante é por esta mesma empresa. Só que pelo o dono do estabelecimento não usar a logística da empresa, ele paga menos. É de 12% a 15% sobre o valor de venda bruta daquele estabelecimento. Então, o estabelecimento prefere contratar o freelance. E, por ser o primeiro dia naquele estabelecimento, eu não tinha esse vínculo. E fiquei à deriva. Fiquei por 8 meses, tendo minhas contas pagas, um teto e comida no prato, por conta de doações de professores como a Renata, como o professor Ricardo Feste, o Marcos Gonzalez, a Rita, da UFBA, que já conhecia essa luta e fizeram essa gentileza, essa ajuda que eu agradeço muito até hoje. Então, foram 8 meses dependendo de terceiros, sendo que eu estava trabalhando, sendo que eu caí com 4 pizzas nas costas. E quando chegou a chegada de 2022, que nós vemos um plano de governo de um presidente à reeleição que fala que nenhum trabalhador por aplicativo vai ter direito à CLT, ele já está legitimizando que ele é um governo do rico, do patrão, e que quem trabalha para esse patrão, o pobre trabalhador que faz essa engrenagem girar, porque sem a gente esse país não é nada, não vai ter direito algum. Ele estava escrevendo, para mim, ao meu ver, a volta da escravidão. Porque, a partir daquele momento, se tivesse se concretizado, qualquer empresa poderia criar um aplicativo para que aquele trabalhador se cadastrasse e, sem direito algum, prestasse o mesmo serviço que ele presta hoje, tendo a garantia da CLT. Uma CLT que, nos últimos 7 anos, desde Michel Temer, veio sendo demonizada. E hoje, uma das maiores dificuldades da nossa luta é combater esse bicho-papão que foi criado na cabeça dos trabalhadores de que a CLT é um demônio na vida deles. Então, uma das maiores dificuldades dessa regulamentação e de se fazer a união é justamente mostrar para o trabalhador que aqueles poucos direitos que nos garantiram lá atrás foi à custa de suor e sangue. E foi uma organização coletiva, de um tempo diferente, mas foi uma luta, da mesma forma que nós fazemos hoje. E isso foi acarretado por essas falácias de meritocracia, essas falácias de que menos direito é mais trabalho, e essas falácias de que hoje você tem que ser um autogerente, um gerente de si mesmo, e a pregação do individualismo. Eu tenho muito orgulho de ser advindo da descendência da mãe África, e eu tenho estudado isso bastante nesses últimos anos. E lá se tem uma filosofia que é o Ubuntu. Pessoas precisam de pessoas. E desde lá atrás, eles já tinham um entendimento que, para que a gente chegasse mais distante, teria que ser em conjunto. E o que prega o neoliberal, o capitalismo, é o contrário. Eu acabo criando uma rivalidade dentro da minha cabeça, até mesmo dentro da minha própria casa, sendo que eu, meu irmão, meus primos e os demais que ali residem em conjunto vivem a mesma realidade. Então, isso eu vi acontecer dentro da categoria. E hoje, a maioria daqueles que eu represento me respeitam, mesmo eu batendo no peito e falando, eu
luto para ter CLT, os direitos garantidos. E mesmo eles discordando, eles escutam, eles tentam entender, a gente tenta passar. Só que é muito difícil quando você é uma formiguinha, que você combate a questão da comunicação imensa, que foi feita e até hoje é feita. Então, quando se iniciou esse processo, em 2022, porque eu conto esse início desde que o Lula se candidatou com a proposta de trazer para nós essa garantia de direitos. E nós abraçamos essa promessa e fizemos com que isso, quando eu falo fizemos, foi a classe trabalhadora por total. Fizemos com que ele fosse eleito novamente. E a resposta foi muito hábil. Já no primeiro mês, em janeiro, ele já anunciou esse processo que está ocorrendo até hoje, da mesa, do estudo, da colocação desses direitos. Mas, lá no início, eu já alertava. O que nós temos hoje, principalmente no Distrito Federal, é uma classe que, infelizmente, convive com esse bicho-papão de que a CLT é um demônio na vida deles. E que, se isso não for revertido através da comunicação, porque se essa regulação está sendo feita para os trabalhadores, a participação tem que ser dos trabalhadores, e o principal público a receber toda e qualquer informação tem que ser os trabalhadores. E se foi defendido o processo democrático, como foi feito na eleição de 2022, quem tem que decidir, por mais que às vezes, entender essa classe e o que eles querem, tem que ser a classe trabalhadora do qual está sendo falado. Então, o pedido sempre foi que essa informação chegue a todos esses trabalhadores. E, infelizmente, esse processo não foi feito com êxito. Hoje, ando muito pelo Distrito Federal, em diversos pontos onde esses trabalhadores se concentram esperando corridas e poucos sabem que essa regulamentação está acontecendo. E eu julgo que 90% não entende o que está sendo debatido. E nós não temos esse poder. Mesmo eu representando uma associação, nós não conseguimos transmitir essas informações. Nem nós mesmos, às vezes, não conseguimos acompanhar o processo, porque é muita coisa. E eu ainda tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que alimentar os meus filhos. Então, é muito difícil acompanhar isso. E de uma forma que a gente passou essa responsabilidade para quem nós vimos que podia fazer, que era o Estado. Infelizmente, não foi feito. E agora nós penamos para poder fazer essa união de forma concreta, porque os trabalhadores fizeram uma proposta de R$ 35,00 a hora, mas é o ganho mínimo. Não é que nós teremos R$ 35,00 mais a produtividade. É o ganho mínimo, é o que a plataforma vai ter que garantir de ganho mínimo. E a plataforma ela dá uma contraproposta de R$ 12,50. E aí eu apelo para que vocês puxem na memória, desde 2020, nós tivemos uma repercussão muito grande, quando tivemos uma liderança que até hoje é do movimento, que é o Galo, de São Paulo. Ele fala, nós entregamos comida com fome. Aí você fala, mas... temos falas aí bem conhecidas que diz que no Brasil ninguém se passa fome. Pelo menos comer arroz e feijão se come. Muitos já ouviram isso, mas nós passamos fome. Nós passamos necessidade de cultura. A classe trabalhadora passa necessidade de cultura, necessidade de lazer, necessidade de esporte, necessidade de segurança, necessidade de saúde, necessidade de educação. Nós passamos essas necessidades. Nós não temos fácil acesso a isso. E nós passamos fome. Não são apenas os 33 milhões constatados pelo Estado que se passa fome hoje. É muito mais. Sabe quantas vezes eu tenho a possibilidade de levar uma pizza para casa? É muito pouca. Porque hoje pesa no orçamento final para quando a gente vive com menos de um salário mínimo. Então, isso é passar fome. Apenas ter o arroz e o feijão em casa não é o suficiente. É a mesma coisa que você falar que eu tenho acesso à cultura apenas com a TV aberta. Não tenho acesso à cultura. É a mesma coisa você falar que eu tenho acesso ao esporte porque na minha quadra onde eu moro tem uma quadra poliesportiva. Não é acesso ao esporte. Então, nós temos necessidade, sim. E quando o aplicativo ele traz
que o ganho vai ser mínimo garantido de R$ 12,50, eu continuando trabalhando às 10 horas por dia, eu vou ter um ganho mínimo garantido de R$ 120. 35% desse valor é o custo da operação. Eu vou ter que continuar trabalhando 7 dias, dia e noite, de janeiro a janeiro. Quando é que eu tiro férias? Quando que eu descanso? Quando que eu passo tempo com meu filho? Quando que eu passo tempo com a minha esposa? Quando que eu vou ter tempo para ir num parque da cidade? Quando que eu vou ter tempo de ensinar meu filho a andar de bicicleta, jogar uma bola? Acho que todo pai tem essa, não só responsabilidade, mas esse prazer de poder acompanhar a infância, a adolescência, estar ali do lado, oferecendo um apoio. Quando que eu faço isso? Se eu tenho que estar em cima de uma moto fazendo entrega, se eu tenho que estar atrás do volante fazendo corrida para poder pagar. Eu estou trocando o meu tempo de qualidade com aqueles que eu amo e me amam pelo dinheiro e a garantia das necessidades deles. Isso não resolve. Ou o aplicativo vai para a mesa garantir com que a gente tenha essa capacidade de viver e não só sobreviver. Porque muitos colegas na pandemia tiveram que sair das suas casas porque pagavam aluguel e não estavam mais tendo condições de pagar porque a esposa perdeu o trabalho ou era uma entregadora e o marido perdeu o trabalho e tiveram que ir para as ocupações. Lá, pegar as 4 madeirinhas, fazer um quadrado e ir para dentro, porque não tinha mais capacidade de pagar o aluguel, de pagar a água, de pagar a luz. Isso é o básico do básico, gente. Nós não temos acesso ao básico do básico. Todo mundo que bebe água tem a necessidade fisiológica de ir ao banheiro. Todo mundo que come tem a necessidade fisiológica de ir ao banheiro. E nós não temos acesso a isso. É o básico. No Distrito Federal, nós garantimos a lei dos pontos de apoio. Isso lá em 2020. Em 4 anos, nós temos 1 ponto de apoio. 1 em todo o DF. Qual é a garantia que eu tenho de utilizar um banheiro, de beber um copo de água? Eu não tenho essa garantia. Todo mundo que é trabalhador, todas as pessoas que são trabalhadores têm esse direito. E isso é um direito básico humano. Quando se fala de direitos humanos, olha o tanto que nós somos violados. Nós, trabalhadores, por plataforma digital, somos violados. Nós, pessoal, não temos direito a um almoço. Eu carrego comida, eu carrego camarão, eu carrego pizza, eu carrego hambúrguer artesanal, eu carrego todo tipo de especiarias que vocês possam imaginar. E eu não tenho direito a um almoço. Então, eu trago para vocês... Prato do trabalhador, e aí eu trouxe o prato do meu filho, para vocês entenderem. O prato do trabalhador sempre esteve vazio. As plataformas digitais esvaziaram esse prato. E hoje, elas trazem a proposta dele continuar vazio. Eu agradeço demais esse espaço. E aqui faço um apelo. Se você, que defende esses direitos humanos, defende o trabalhador que está lutando para ter comida aqui, ó. Porque ninguém está lutando para ter luxo. É só comida, gente. É só comida. Obrigada, Abel. Abel, você acaba de dar aqui o seu testemunho e seu depoimento. Como você falou no início, você não ia trazer aqui o conhecimento, né, os ensinamentos jurídicos que a professora Renata trouxe, mas você traz aqui para nós um depoimento que é da maior importância. Aqui você fala para ministros do Tribunal Superior do Trabalho, a X Trabalho, que no Brasil, através de seus 24 tribunais regionais do trabalho, e muitos aqui presentes, né, aqui na nossa plateia, juízes do trabalho, servidores da X Trabalho, e todos nós aqui, você nos deu a oportunidade de ouvir esse testemunho. A Constituição Federal, ela assegura
o trabalho digno, assegura o salário mínimo necessário à sobrevivência. Mas tudo isso, nós temos normas internacionais de proteção ao trabalho decente, ao trabalho digno. O Tribunal Superior do Trabalho assinou com a Organização Internacional do Trabalho um protocolo para a implementação do trabalho decente. Mas nós vivemos no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, e a desigualdade aprofundou muito com a pandemia da Covid-19. Nós convivemos também, quando a gente fala em regulamentação, nós convivemos com um Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, que é também um dos mais conservadores do mundo, que é eleito muito com o suporte do setor econômico, e depois se reporta a esse poder econômico na hora que vai votar. E, felizmente, nós, a partir de 2023, que nós consideramos o ano dos 80, que nós comemoramos os 80 anos da consolidação das leis do trabalho, que deveria abrigar o trabalho de todos vocês com garantias da Previdência Social, com garantias trabalhistas. E, felizmente, nós estamos também vivendo o ano da reconstrução, o ano que se inicia a reconstrução da democracia. A justiça do trabalho tem sido muito atacado, o direito do trabalho tem sido muito atacado e muito desconstruído, Então, eu diria que esse ano de 2023 é o ano de esperançar, E você traz aqui para nós essa realidade, que é uma realidade, quando você fala de insegurança alimentar, você fala de fome, fala de insegurança alimentar, você fala da realidade de 33 milhões de brasileiros. E, muitas vezes, isso passa desapercebido, Muitas vezes isso passa desapercebido na nossa realidade de integrantes da cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Então, pode ter certeza que você trouxe para nós uma grande contribuição, quando você fala da sua ancestralidade, da sua origem. Essa também é a minha origem, eu comecei a minha carreira como empregada doméstica. Eu também tenho na minha ancestralidade indígena e cigano. E é isso o povo brasileiro, Nós somos uma miscigenação. E podemos dizer que somos representantes legítimos do povo brasileiro. Eu quero agradecer muito aqui a sua participação e dizer que você trouxe para nós lições muito importantes. Eu ouso dizer que mais importante do que a nossa contribuição, professora Renata? Porque traz a experiência, a vivência e o testemunho de luta, de trabalho no qual você é engajado. O Galo já esteve aqui também participando de uma mesa, e para nós é muito importante. Você presta uma grande contribuição. Eu quero agora... eu trouxe aqui também uma notícia que foi publicada na Folha de São Paulo, no dia 14 de agosto agora, que a Universidade Federal da Bahia outorgará a Creuza Oliveira, que também já esteve aqui conosco, o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. São conquistas importantes, são passos importantes, e nós precisamos, cada um de nós, lembrar do que preconiza a Constituição Federal, que é a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e cada um de nós assumir a responsabilidade por um tijolinho, alguns tijolinhos, um tijolinho nessa construção. E essa medida que foi editada agora, de taxação dos super ricos, também é uma medida importante, porque não se combate a desigualdade sem recursos financeiros, Essa fatia da riqueza do Brasil, ela precisa, de alguma forma, ser distribuída em prol da construção de uma igualdade maior. Muito obrigada. Eu quero agora
Antes de encerrar, fazer a entrega aqui dos certificados de participação. Além do certificado de participação, convidamos também a presidente de mesa a entregar aos painelistas o troféu da CLT. A professora Renata Dutra, pela sua grande contribuição. O troféu dos 80 anos da CLT, acho que é assim. Acho que sim. Esse eu recebo. CLT para todos e todas. Agora eu encerro este painel, novamente agradecendo a grande contribuição dos nossos participantes e devolvendo a palavra ao cerimonial. Obrigada, ministra. Agradecendo a cada um e a cada uma de vocês que até esse momento participa conosco aqui. Obrigada. Obrigada, ministra Adelaide. Nós faremos um intervalo para o almoço e retornaremos impreterivelmente às 13h45 com a apresentação do painel Plataformas Digitais e Controle do Meio Produtivo.